Olá pessoal, graças a Deus, o Senhor tem sido com cada um de nós nesses momentos finais da história. A Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é o eu sou, não é verdade? Como é bom poder exaltar sempre o nome de Deus. Nós, como servos de Deus, temos que estar sempre, meus irmãos, sensíveis, né, à palavra de Deus. E uma das grandes dificuldades dos servos de Deus que quando a gente começa, né, tem que tomar muito cuidado com isso, que quando a gente começa a pegar muito intimidade com Deus, para a gente não se soberbecer. Não é verdade, irmãos? A Bíblia diz, né, que o inimigo de nossas almas falou, né, subirei até os céus, né, e se tornarei como o Altíssimo. Nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos se achar, né, irmãos, a melhor bolacha do pacote. E eu digo isso para todos, né? Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Quem é que fala essas coisas conosco? A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. E se não, eu converso muito com... Nós temos amigos mais chegados que irmãos, né? E eu converso com alguns amigos mais chegados que irmãos e digo, olha, se não for o Espírito Santo na nossa vida, a gente já tinha feito um monte de besteira. Mas por amar a Deus e através do seu Santo Espírito, a gente continua nesta pegada. Ser seguidor de Jesus, irmão, ser discípulo de Cristo, seguidor porque nós seguimos os mandamentos de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então, ser um seguidor, amar a Deus acima de todas as coisas, tem que ter o Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo é que nos faz vencer esta matéria tão difícil. E a palavra de Deus, né, em Joel, a partir do capítulo 2, versículo 28, antes disso, né, o livro de Joel, meus irmãos, ele é um livro que ele é profético e histórico também. Meus irmãos, Joel vivia em Jerusalém. Ele era um conhecedor da sua história, da adoração. E o seu nome, Joel, quer dizer Jeová é Deus. Não, Joel não era, irmãos, um sacerdote. Provavelmente ele era contemporâneo de Amós e Oséias. E Joel era um homem cheio da presença de Deus. A terra ficou desolada por uma praga de gafanhoto. Isso aqui é pano para manga, né? Uma grande escassez de alimento teve na época de Joel. Joel, irmãos, falou da dificuldade que o povo encontraria, só que no futuro seria pior, né? Porque os dias que nós estamos vivendo. Joel fala claramente que os gafanhotos eram uma visita de Deus, em ira e julgamento. Ele fala de um ato de arrependimento. E principalmente, irmãos, Joel falava dos líderes religiosos a se arrependerem, a dar bom exemplo. Ele profetizou que a terra haveria prosperidade e o fim dos inimigos. E o principal, o derramamento do Espírito Santo. Então, para não ficar só na parte do livro histórico também, a palavra de Deus diz, a partir do 28, que Joel disse. A minha carga da bateria está fraca, mas vamos lá. E há de ser que depois de derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas
Naquele dia derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel, então, nessa calamidade dos gafanhotos, ele diz que o povo deveria se arrepender e a se voltar para os caminhos do Senhor. Mas se arrepender por quê? Porque o povo estava andando de uma forma totalmente diferente daquilo que Deus queria. Então, o que nós aprendemos é que para que nós possamos ter o Espírito Santo dentro de nós, nós temos que sair da vontade do mundo. E sair da vontade do mundo, meus irmãos, não é fácil, porque o mundo, todos os dias, ele faz com que nós tenhamos que viver essa vida matéria. Mas, às vezes não é fácil, irmãos. É fácil? Claro que não é fácil. As guerras físicas que nós temos que enfrentar, muitas das vezes faz-nos separação entre nós e Deus. Porque o mundo nos obriga a servir aquilo que eles querem. E se você não se encaixar neste mundo, nós somos taxados a não viver uma vida, né, de acordo com aquilo que eles querem. E só o Espírito Santo, irmãos, que pode nos ajudar a vencer este mundo. Não tem como um homem e a mulher de Deus vencer esse mundo se não for através do Espírito Santo que está conosco todos os dias, assim como Jesus falou. E quando Jesus ia subindo aos céus, Jesus disse isso, que estaria conosco todos os dias. E ele disse que para os discípulos: ficai em Jerusalém, para que do alto desça poder. Aqui em Joel mostra claramente algo profético, né? Que o sol, tem profetização sobre o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E isso tem acontecido, meus amados irmãos, ao longo da história. E muitos anos se passaram, vem lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro fala sobre isso em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos dito notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, às 9 horas da manhã. O 9 tem um simbolismo muito grande, irmãos, tá? Até Satanás tinha o número 9 para burlar aquilo que é de Deus. Não é verdade? 9 pedras ele recebeu, o inimigo de nossas almas. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, Jesus disse assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Agora aqui, Pedro está dizendo de Joel. E agora nós que estamos aqui, estamos dizendo sobre Cristo vai voltar. A história se repete. Mas nós que temos que ter o Espírito Santo para compreender essas coisas. A Bíblia diz que os sábios entenderão. Quem são os sábios? Os sábios são aqueles que escutam a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus, que procuram guardar os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor. Então, Deus falou que ia derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. E ali no dia de Pentecostes estavam todos reunidos e o Espírito Santo, o poder de Deus, desceu sobre eles para selar eles, meus irmãos. O selo do Espírito Santo. Assim também é sobre a minha vida e a sua vida. Mesmo que eu e você
queremos falhar, como eu já falei aqui nessa mensagem, Deus não permitirá que nós venhamos errar. Por quê? Porque é o Espírito Santo que conduz a nossa vida. Quando eu falei lá sobre os gafanhotos, muitos pensam ou falam que de repente era um grande exército que viria contra o povo de Deus. Mas Deus está sempre chamando seus servos ao arrependimento. Só que a Bíblia diz que ao soar da última trombeta vai acontecer. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, os que estão vivos se encontrarão com o Senhor nas nuvens do céu. Então, nós devemos, assim como foi no tempo de Joel, assim como foi no tempo dos Atos dos Apóstolos, que a igreja tinha tudo em comum, 300 anos vivendo ali a fé, 300 e poucos anos vivendo a fé em Cristo, nós devemos nos voltarmos a olharmos para as coisas maravilhosas de Deus, os caminhos de Deus. Joel brigou com o povo, irmãos, porque o povo estava, principalmente os líderes religiosos, eles estavam sem arrependimento, não estava se voltando para Deus, não estava dando um bom exemplo. Como é que está hoje, irmãos? Como estão os líderes religiosos hoje? Então, irmãos, que nós venhamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Irmãos, quando você e eu vencemos a nossa carne, os nossos desejos carnais, nós estamos deixando o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Não é fácil, irmãos. Quantas pessoas eu escuto relatos e vejo que estão passando tanta necessidade, não aguentam. E assim também vai ser na grande tribulação. As pessoas não vão aguentar a pressão das coisas. Esse que é o problema. As pessoas não vão aguentar, porque na grande tribulação, que falta muito pouquinho, elas vão fazer o quê? O Espírito Santo vai ser tirado. E vai ser um momento de muita dor e sofrimento. Não é para colocar medo no coração de ninguém, não, irmãos. A gente é fiel a Deus não é por temor, não. Por medo, não, porque senão não adianta. A gente anda diante da presença de Deus por amor, porque nós temos amor por Deus, nós amamos a Deus. Aqui teve um incêndio onde eu moro, muito grande. Eu tive que sair de casa com a minha família, por causa dessa seca que está havendo no Brasil todo, muitas queimadas. E a palavra de Deus diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus. Eu amo Deus. E tudo vai ser para o nosso bem, irmãos. Até a escassez, às vezes, irmãos, é para o nosso bem. Porque isso é verdade. Porque quem ama a Deus sabe o significado dessas palavras. Nós sabemos o significado da palavra tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim como foi no tempo de Noé, Jesus falou como foi no tempo de Noé, viria a vinda dele. Assim como Pedro falou de Joel, assim aconteceu. Assim como Joel falou, profetizou, assim Pedro também veio relatando outra vez. Então, assim também no tempo de Pedro e de tantos outros que profetizaram, vai ser assim também na nossa vida. Chegará um momento que até as crianças, os jovens, o que profetizarão, os velhos terão visões. Todos são convocados, irmãos, a grande convocação do Espírito Santo. Todos são convocados a estar diante da presença de Deus. Irmãos, se você é um servo de Deus que já está cansado deste mundo por lutar, por às vezes não ter dinheiro, ou por às vezes estar contristado com as pessoas lá fora, não ficais assim. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque você tem o Espírito Santo e a sua vida não é aqui. A minha vida não é aqui, vocês sabem disso. Esse mundo aqui é um mundo passageiro, um mundo matéria que vai acabar. A nossa vida é na morada celestial com Cristo Jesus, com Deus e todos os seus anjos. Então só basta eu e você continuarmos na brecha do Senhor. Que o Espírito Santo, irmãos, assim como foi no tempo de Pedro, encheu todo aquele local, vem encher a nossa vida. Vem nos trazer uma nova realidade. Irmãos, às vezes nós achamos que temos que pregar para uma multidão de pessoas. Comece a pregar para dentro da sua casa. Comece a pregar o evangelho para as pessoas que estão em volta da sua casa. Quer que eu conte um testemunho, irmãos? Eu posso até filmar para vocês verem. O fogo aqui em casa, ele veio com muita força
impetuoso. Só que aconteceu algo interessante. Perto da minha casa o fogo não chegou. Era para chegar, porque se você for olhar a mata, o fogo não passou de um certo local e não desceu até a minha casa. Então, o Espírito Santo, irmãos, é Ele que nos guia e é Deus que nos protege de todo mal. Então, amados irmãos, que assim nós devemos ver, igual quando, para a gente encerrar, quando Joel fala da lua e do sol, né, que o sol se converteu em trevas, não é verdade? E a lua em sangue, é para nós ficarmos atentos aos sinais de Deus. E falta muito pouquinho para Jesus buscar a gente. Muito pouco. Nós estamos vendo todos os sinais. Então, Deus vai ser conosco até o final. Que a igreja venha a ser arrebatada. É o que eu creio. Que a gente não venha passar pela grande tribulação. Mas a tribulação nós vamos passar. E já estamos passando, não é verdade? Que nós venhamos estar cheios do Espírito Santo para concretizar este final. Toda vez que você nega a um pecado, Deus te abençoa e te fortalece. Que nós possamos passar, o galardão é para aqueles que possam passar pela porta de cabeça erguida. Não terá um anjo em cada porta? Não terá anjos então? Que nós possamos passar de cabeça erguida na presença de Deus. Tudo aquilo que você negou, meu irmão, para buscar Deus, Deus vai te recompensar. E aqueles que não conseguiram negar, mas agora estão se voltando para Deus, sejam bem-vindos. Deus te ama. Se você caiu, levante sua cabeça. Deus também te ama. Deus quer ver o melhor de você. Não fique prostrado. Os discípulos, no meio de Jesus, não é verdade? Eles passaram por muitas tormentas. Pedro, né, cortou a orelha do soldado, não é verdade? Os discípulos, uns queriam ser melhor do que os outros, mas o que aconteceu? Pedro negou também Jesus. Deus levantou todos eles e os abençoou. Assim Deus também levanta a mim e levanta você também. Então que o Espírito Santo complete essa obra na sua vida e na minha vida. Que nós venhamos ficar firmes na presença de Deus. Aconteça o que acontecer. É mole? Claro que não. Mas que o Espírito Santo venha nos ajudar. Meus amados irmãos, fique com Deus, fique na paz. E assim como foi nos dias de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo, nós também viemos ser cheios do Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Deus. Fique na paz e fique com Deus.